E aí, seus jovens de negócios brasileiros, como é que vocês estão? No vídeo passado a gente viu alguns dos desafios na economia que o nosso futuro presidente Jair Bolsonaro vai encontrar depois que ele assumir o poder no dia 1º de janeiro. A gente falou dos gastos desmedidos do governo acompanhados por uma má gestão dos recursos públicos. A gente também falou da corrupção, da sonegação, das cobranças excessivas de impostos e de isenções fiscais. E a gente viu que tudo isso leva a um caixa insuficiente do Estado para fornecer serviços de qualidade para toda a população. Mas a verdade é que essa foi só a primeira metade dos principais problemas na economia brasileira hoje. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios. Às vezes o seu salário não é o suficiente para você bancar os seus projetos de vida. Tipo trocar de carro, comprar uma casa. Daí você vai lá no banco e fala: "Ô Itaú, me empresta um dinheirinho aí, vai? Fofozinho." Depois de um tempo, você vai devolver esse dinheiro para o banco, mais os juros que foram acordados na hora do empréstimo. E com o governo é igual. Quando a arrecadação de tributos é menor do que os gastos, o governo escolhe pedir empréstimos. Ou como também pode ser chamado, contrair dívidas. O somatório de todo o dinheiro devido pelo governo federal é chamado de dívida pública federal. Mas como é que o governo contrai essas dívidas? Então, depende. Toda dívida interna, ou seja, dívidas que são contraídas em moeda nacional, se dão através da emissão de títulos públicos, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Por sinal, se você não sabe que Tesouro Direto é um investimento muito melhor do que poupança, você tem que assistir esse outro vídeo aqui, tá? Depois você volta. Quando o governo emite títulos públicos, é a própria população, incluindo pessoas jurídicas, pessoas físicas, que compram esses títulos. Ou seja, elas emprestam dinheiro para o governo por um tempo, para depois receberem esse dinheiro de volta, mais os juros. E quando a dívida é contraída em moeda estrangeira, normalmente o dólar, é chamada de dívida externa. E essa dívida externa pode ser gerada também através da negociação de títulos públicos, só que em dólar, como também através de contratos. Nesses casos de contrato, o Brasil toma empréstimos de organismos multilaterais, que basicamente são organismos que têm atuação em vários países, tipo o FMI ou o Banco Mundial. E uma hora o governo vai precisar pagar essas dívidas. E tem dois jeitos dele fazer isso. A primeira é por meio de refinanciamento, que é quando a dívida do governo é paga com novas dívidas. É tipo você quitar um empréstimo do Banco do Brasil com um empréstimo do Itaú. Só que o empréstimo do Itaú talvez tenha um prazo maior ou juros menores. E a segunda forma é por meio de amortização. A amortização é o pagamento propriamente dito da dívida, porque esses pagamentos são feitos com os próprios recursos do governo. Então ele não precisa contrair novas dívidas através de mais empréstimos. E todo ano, o Ministério do Planejamento faz um planejamento do quanto o governo vai gastar no ano seguinte e como ele vai gastar esse dinheiro. Tudo isso é colocado em um documento chamado de Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Em 2016, a LOA definia um gasto total para o Estado de 3,41 trilhões de reais para 2017. Acontece que o Estado teve receita só de 2,56 trilhões. Ou seja, o governo precisou arrecadar 850 bilhões de reais em empréstimos para conseguir dar conta de todos os gastos previstos na LOA. Isso sem contar com a dívida que ele já tinha antes. Tá começando a ver o problema? Porque a questão não é o governo ter uma dívida maior do que o que ele recebe todo ano. O governo não precisa quitar a dívida pública de uma vez só. Por que ele ia fazer isso? O problema surge quando ele não consegue arrecadar o suficiente para pagar as parcelas dessa dívida. Quando isso acontece, a única forma de pagar esses novos empréstimos é através de novos empréstimos. Isso cria um ciclo vicioso onde a dívida nunca para de crescer e o governo nunca consegue pagar. Se o dinheiro obtido através do aumento da dívida impulsionasse o crescimento do PIB, fazendo com que ele aumentasse mais rápido do que a dívida, beleza. Daí no futuro, a arrecadação do governo ia subir por causa disso, fazendo com que ele pudesse quitar os juros dessas dívidas. Mas se a dívida cresce mais rápido que o PIB, aí que vem o problema. Em 2010, a dívida pública era de 1,69 trilhão e o PIB 3,69 trilhões. Hoje, a dívida pública está em 5,13 trilhões e o PIB previsto para o final desse ano é de 6,68 trilhões. Percebeu? A dívida pública cresceu mais de 3 vezes desde 2010, enquanto o PIB cresceu só 1,8 vezes. Esse tipo de crescimento não se sustenta porque essa dívida ia ser tão grande que o governo não ia conseguir pagar os juros das dívidas antigas emitindo novos títulos públicos. Porque justamente pela dívida do Estado ser muito grande, o governo não ia ter nenhuma credibilidade com investidores para que eles emprestassem mais dinheiro para ele. Daí, nesse caso, o governo ia precisar recorrer a um organismo multilateral para pedir mais empréstimos, aumentando sua dívida externa.
Foi exatamente o que o governo fez durante o regime militar depois das duas crises do petróleo. Ele não conseguiu pagar a dívida com a FMI e enterrou o Brasil em 2 décadas de hiperinflação. E a proposta do Bolsonaro em relação a isso é reduzir em 20% a dívida pública. Isso por meio de privatizações das estatais, por meio de concessões e por meio de vendas das propriedades imobiliárias da União. E no caso da Petrobras, ele já admitiu a privatização caso não tenha solução para a política de preço dos combustíveis. E o Bolsonaro também disse que ele é contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Já o Paulo Guedes disse a uma entrevista na Globo News que ele é a favor de privatizar tudo, 100% das estatais e das empresas que o governo tem participação. Mas ele também disse que os dois têm conversado com muita franqueza e Bolsonaro tem se mostrado muito suscetível a ouvir novas opiniões e a mudar suas atitudes e sua forma de pensar com base nelas. Mano, privatizar tudo é um pensamento muito radical, véi, mas é compreensível. Caso você não saiba, as ações das empresas estatais foram as que mais subiram quando o Bolsonaro foi pro segundo turno. Por que você acha que isso aconteceu? Bom, hoje, as empresas estatais não têm controladores que se preocupam em aumentar os lucros da empresa através da redução de gastos e melhoria da gestão. Fora que muitas dessas empresas são só usadas como cabide de emprego para troca de favores políticos. Agora, a esperança de que ocorram privatizações é a esperança de que a iniciativa privada vá reduzir os gastos e melhorar a gestão. O resultado direto disso é ser, lógico, o aumento dos lucros, então é óbvio que o mercado vai encarar isso como um bom ativo para se investir. Agora, esse é só um lado da moeda, né? Porque outra pessoa poderia fácil chegar para você e dizer: cara, mas se algumas estatais dão lucro e se elas forem mantidas, vai chegar um momento depois de 1 ou 2 décadas, onde o retorno total que o governo vai ter com os dividendos pagos por essas empresas durante todo esse tempo vai passar a ser maior do que o valor inicial adquirido com a venda da empresa. Nesse sentido, por que você vendeu uma empresa que vai te dar mais retorno se ela for mantida? Pois é, as únicas coisas óbvias que podem ser feitas é privatizar logo todas as estatais que dão prejuízo, e são muitas. Mas o capital de venda delas não faz nem cosquinha na dívida pública. Você também já deve ter ouvido falar no rombo da Previdência. Os atuais gastos públicos com a Previdência são atualmente o maior tema de debate sobre o futuro da economia. Mas o que tá acontecendo? Eu vou te falar, mas deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. A população brasileira hoje está vivendo a terceira fase da sua transição demográfica. Os avanços na medicina permitiram baixas taxas de mortalidade, quer dizer que o brasileiro está vivendo mais e, portanto, tem mais idosos na sociedade do que nunca. E essa fase também é caracterizada pela queda na taxa de natalidade, por causa da difusão do planejamento familiar, entrada da mulher no mercado de trabalho, urbanização e várias outras coisas. Só que de acordo com o IBGE, em 2060, só 32,8% da população vai ser economicamente ativa, que basicamente quer dizer que vai ter o dobro de gente sem trabalhar do que gente trabalhando. Então 32,8% da população vai ser responsável por bancar os outros 67,2%. Isso já é uma preocupação por si só e que inclusive muitos países desenvolvidos já estão vivenciando. Acontece que mesmo tendo hoje uma população economicamente ativa que equivale a 63,05% dos brasileiros, o governo já está gastando mais com a Previdência do que o que ele arrecada. Em 2017, o déficit foi de 268,8 bilhões de reais. E é lógico que no passado já tiveram algumas medidas implementadas para estancar esse déficit. Por exemplo, em 1997, quando o IPC deixou de existir para dar lugar ao PSSC. Eu vou explicar. Até 1997, todo congressista, ou seja, senador ou deputado federal, poderia se aposentar se tivesse exercido no mínimo 8 anos de mandato no Congresso e tivesse pelo menos 50 anos de idade. Daí ele receberia 26% do seu salário como congressista, que hoje é de R$ 33.700. 26% disso dá R$ 8.800 pro resto da vida. Mas esse é o antigo regime previdenciário que se chamava Instituto da Previdência dos Congressistas, ou IPC. Daí, a partir de 1997, começou a vigorar o PSSC, Plano Social de Seguridade aos Congressistas. O PSC dizia que sim, você pode se aposentar tendo cumprido só 2 mandatos no Congresso, mas você precisa ter contribuído ao todo com 35 anos para a Previdência e você precisa ter pelo menos 60 anos de idade. E a aposentadoria desse congressista passou a ser 1/35 do seu salário para cada ano que ele cumpriu de mandato. O que quer dizer que se ele cumprir 12 anos de mandato, ele vai se aposentar com R$ 11.500.
de reais. Aí você me fala, melhorou? Então, Marcel Balaciano, que era um pesquisador sênior da área de economia aplicada do FGV, disse que de todo o nosso déficit, 180 bilhões são para arcar com 30 milhões de cidadãos, enquanto os outros 80 bilhões de reais são só para 1 milhão de servidores públicos federais. Daí depois você me fala se melhorou. E o aposentado do INSS recebe R$ 5.645,80. É o teto. E aquela história de que servidor público se aposentava com salário integral, isso aí acabou em 2013. Todo mundo que virou funcionário público a partir de 2013 também tem aposentadoria limitada pelo teto do INSS. Acontece que pros servidores públicos, mesmo com essa medida de igualar a aposentadoria deles ao teto do INSS, a dívida na previdência deles vai continuar crescendo até 2048, para só a partir daí ela começar a baixar e por fim ser eliminada na virada do século. E é por isso que se fala tanto em reforma da previdência. É um conjunto de medidas que visa aumentar o tempo e o percentual de contribuição dos cidadãos para o governo agora e para todo mundo. O déficit na Previdência é um problema tão urgente que o Bolsonaro quer que alguns pontos da reforma da Previdência proposta pelo Temer em 2016 sejam aprovados ainda esse ano, para que antes dele aprovar a reforma do seu próprio governo, já tenha uma em vigor que comece a aliviar os cofres públicos. Eu digo alguns pontos porque são só algumas coisas mesmo. Por causa das acusações de corrupção contra o Temer, o Bolsonaro não acredita que a reforma da Previdência dele tivesse chance de passar no Congresso. Daí ele sentou com o Temer para debater quais pontos da reforma teriam mais probabilidade de serem aprovados. Mas pro Bolsonaro, a reforma do Temer é só um paliativo pro que ele quer de verdade, que é introduzir o modelo de capitalização para a Previdência. O que é isso? Capitalização para a Previdência é um modelo onde o trabalhador paga a aposentadoria do próprio bolso em uma espécie de poupança mensal, o que acabaria com a preocupação de que, no futuro, uma geração mais nova e economicamente ativa precisasse bancar uma outra geração mais idosa, inativa e em maior número, como aconteceria se o modelo de hoje se mantesse vigente. Além disso, é um modelo que aposta na lógica de que é justo que cada cidadão trabalhe para garantir o próprio futuro. Na verdade, a única coisa que eu encontrei falando alguma coisa mais a fundo desse modelo de previdência para capitalização foi de uma matéria da época do primeiro turno, onde o Bolsonaro disse que novos participantes desse modelo terão a possibilidade de optar entre os sistemas novo e velho. E aquele que optar pela capitalização vai receber o benefício da redução dos encargos trabalhistas. Jovem, por hoje é isso. Eu achei muito maneiro fazer essa série sobre economia e atualidades. Se você também curtiu e quer ver mais desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios.